Sejam bem-vindos ao webinar de lançamento do Vectorworks 2017 no Brasil. Eu sou o Davi Oliveira, da Cadtech, distribuidor no Brasil e América do Sul da linha de produtos Vectorworks, e terei um grande prazer em apresentar nesse webinar alguns dos principais novos recursos do Vectorworks Architect 2017. Os recursos apresentados serão divididos por segmentos de aplicação. Esses segmentos são: simplificando o processo de projeto, que apresenta recursos que facilitam o desenho e a modelagem no Vectorworks. Aperfeiçoando o fluxo de trabalho, apresenta recursos que irão impactar diretamente na produtividade e no modo de trabalhar. Coordenação com a equipe de projeto. Como o próprio nome diz, nesse segmento destacamos as novidades na interoperabilidade com outras plataformas através de diferentes formatos. Compartilhando o design. Destacamos aqui os novos recursos que permitem compartilhar o projeto através da web ou do armazenamento em nuvem. Inspirando seus clientes, nesse segmento abordamos as novidades que irão aperfeiçoar a apresentação de seus projetos. Cada recurso apresentado tem uma tela inicial que mostra no canto superior esquerdo uma lista com os diferentes produtos e um ponto à esquerda que indica qual produto Vectorworks o recurso apresentado está disponível. Neste exemplo aqui, o recurso está disponível apenas no Vectorworks Architect e na versão Designer, que inclui todos os produtos. Sempre se referencia a essa lista para saber em qual versão de produto Vectorworks o recurso apresentado estará disponível. Vamos então iniciar esse webinar conhecendo os novos recursos que irão simplificar o seu processo de projetar com o Vectorworks. Vamos conhecer aqui o novo administrador de recursos do Vectorworks 2017. O novo administrador de recursos do Vectorworks coloca a habilidade da criação, organização, busca, seleção e aplicação de recursos diretamente no clique do mouse, incluindo agora a pesquisa direta de recursos a partir de múltiplas bibliotecas. O novo administrador de recursos também disponibiliza todas as bibliotecas online Vectorworks Service Select para assinantes. Encontre facilmente o que procura através de poderosos mecanismos de busca e filtragem. Anexe tags, metadata e acesse seus recursos diretamente a partir das ferramentas paramétricas do Vectorworks. Não importa o tamanho do seu projeto, as vistas das plantas ficaram muito mais responsivas na versão 2017, permitindo uma navegação muito mais suave, tanto em deslocamentos como em zooms. Note aqui como a aproximação e o afastamento em seus desenhos ficaram muito mais dinâmicas na versão 2017, quando comparada com a versão anterior. O deslocamento também ficou muito mais responsivo, como podemos ver aqui. Você pode se deslocar de maneira interativa mesmo em grandes projetos, sem ter que esperar pelo redraw. Agora você pode criar estilos de objetos plugin baseados em parâmetros compartilhados. O gerenciamento desses objetos através de estilos permitem a você posicionar, editar e modificar esses objetos plugin com muito maior eficiência, enquanto lhe oferece maior controle sobre o visual, a interatividade e a documentação de seus projetos. Estilos de plugins permitem a você criar estilos pré-definidos de portas e janelas. Esses estilos estão, por sua vez, ligados a exemplares das portas e janelas, o que permite um controle total em nível de documento desses objetos. Aqui temos duas janelas que usam o mesmo estilo, mas estão inseridas em duas paredes diferentes. Esse estilo pode ser o tipo da janela de um fabricante específico, por exemplo. Essa janela, assim como as janelas da maioria de fabricantes, tem quase inteiramente parâmetros definidos pelo estilo ou pelo tipo da janela. Os parâmetros definidos como por estilo serão aplicados a todas as instâncias desse estilo. Como pode ver aqui, o menu de tipo de caixilho de janela, sua largura e altura, e assim como vários outros parâmetros, estão todos em meio tom. Isso indica que eles são definidos como parâmetros por estilo e, portanto, não estão editáveis aqui. Outros parâmetros são editáveis.
indicando que são parâmetros por instância. Isso permite situações como esta, onde diferentes estilos de parede requerem configurações diferentes de peitoril, guarnições e lintel das janelas. Aqui temos um outro exemplo envolvendo agora estilos de portas. Se selecionarmos uma dessas portas de 2 folhas e olharmos na paleta Info de objetos, temos um menu pop-up de estilo que nos mostra o estilo de porta. Esse estilo de porta é aplicado a todas essas 3 portas. Ao clicar em Editar Estilo, será exibida a janela de diálogo Estilo de porta. Essa janela é semelhante à janela de diálogo de configurações de porta. Todos os parâmetros da porta são mostrados e podem ser editados aqui. No topo da janela de diálogo, o nome do estilo é mostrado e pode também ser editado. Em seguida, ao lado de cada parâmetro, notem que há um botão. Esse botão define para cada parâmetro se ele será aplicado por estilo ou por instância. Se definido o parâmetro como por estilo, todas as instâncias desse estilo de porta usarão a configuração do valor atribuído ao parâmetro. Por exemplo, se ativarmos a opção de bandeira e definirmos uma altura de 200 mm, e então clicar OK, todas as 3 portas irão atualizar para mostrar a bandeira selecionada. Agora, vamos editar um parâmetro definido por instância. Para fazer isso, a porta precisa ser editada diretamente, ou seja, com a porta selecionada, podemos clicar no botão de configurações aqui na paleta Info de objetos para editá-la. Quando configurado como por instância, o parâmetro pode ser ajustado individualmente em cada exemplar da porta. Como pode ver, aqui a maioria das opções estão em meio tom. Essas opções em meio tom são parâmetros definidos como por estilo. Note que os botões por instância estão visíveis para permitir mostrar quais campos são editáveis. Vamos mudar a largura dessa porta e ver o que acontece. Como você pode ver, somente a largura dessa porta foi ajustada, porque o campo largura é definido como por instância, não afetando as outras portas do mesmo estilo. Os parâmetros por instância também podem ser editados na paleta Info de objetos. Se selecionarmos a porta à direita, veremos que todos os parâmetros por estilo estão desativados, como ocorre na janela de diálogo Configurações de porta. Somente os parâmetros por instância são editáveis. Se ativarmos a opção Ocultar parâmetros de estilo, isso limpará a lista de parâmetros e mostrará apenas os parâmetros editáveis por instância, facilitando a edição de configurações da porta. Filtre as atrações à geometria do projeto para selecionar uma atração prioritária. Isso lhe permitirá projetar com maior precisão, mesmo em projetos mais complexos em detalhes. A designação de atrações prioritárias em objetos complexos, tais como estilos de paredes, por exemplo, permite ter uma maior facilidade e precisão na realização de tarefas, tais como a criação de cotas sequenciais a partir dos componentes internos dessas paredes aqui. O Vectorworks 2017 aperfeiçoou também as ferramentas de modelagem por subdivisão, introduzidas na versão 2016, trazendo aqui a habilidade de transformar formas existentes em objetos de subdivisão e então prosseguir com a modelagem utilizando as operações de subdivisão. Um novo modo de composição permite agora juntar facilmente malhas de subdivisão separadas, como podemos ver aqui. O novo modo de modelagem espelhada permite aos usuários manipular facilmente formas simétricas, isolando a manipulação para apenas a metade de forma geral e automaticamente aplicando-a à outra metade. Mais uma vez, esta é uma ferramenta de modelagem direta que se presta muito bem a explorar modelos de formas mais complexas. Aqui temos o início de um assento de bicicleta. Podemos usar o modo de espelho para criar ambos os lados desse objeto ao mesmo tempo.
O comando converter em subdivisão permite ainda a conversão de outros objetos em objetos de subdivisão. Os objetos possíveis de conversão incluem malhas, extrusões, sólidos genéricos e outros. Por exemplo, aqui temos várias malhas que compõem o modelo de uma luminária. Agora você pode editar cada um dos objetos de subdivisão usando a ferramenta Editar Subdivisão. Assim, se desejarmos ajustar a altura, por exemplo, dessas hastes dessas luminárias, basta clicar 2 vezes no objeto para ativar a ferramenta Editar Subdivisão e então editar o objeto. Na versão 2017, o suporte ao uso de nuvem de pontos ganhou ainda mais funcionalidades, como, por exemplo, a capacidade de isolar pontos em subconjuntos para diferentes aplicações em uma mesma nuvem, assim como mais opções para a importação de arquivos de Point Cloud. Na importação de Point Cloud agora, você possui a opção de redução de quantidade de pontos a partir de um percentual de densidade. Isto torna o processo de importação mais rápido, assim como também reduz o tamanho final do arquivo gerado. Você também tem agora a capacidade de isolar pontos para segmentar um subconjunto de dados em uma única nuvem de pontos, uma vez mais com o objetivo de lhe dar maior controle sobre os dados que esteja usando dentro do Vectorworks. Os novos elementos estruturais permitem aos arquitetos modelar e explorar estruturas mais complexas para que fiquem mais integradas com seus projetos. Para ilustrar o uso de elementos estruturais, vamos criar aqui uma estrutura metálica. Primeiramente, eu vou adicionar aqui alguns pilares com um perfil metálico a partir de um dos padrões disponíveis. Esses padrões podem, claro, ser editados pelo usuário se necessário. Agora, vamos inserir aqui os pilares nas posições desejadas. E aqui vamos ajustar os parâmetros que definem o perfil de um dos pilares. Agora, vamos adicionar aqui algumas vigas metálicas entre os pilares inseridos. Note que basta clicar os pilares para que a ferramenta insira corretamente o encaixe das vigas com os pilares. Vamos adicionar aqui uma viga curva usando o modo de curva Bézier. Note como o modo de desenho é tão simples como o desenho de uma polilinha. Agora vamos inserir mais algumas vigas. Note a facilidade de se desenhar essas vigas metálicas, já que o encaixe é gerado automaticamente pela ferramenta. E ainda melhor, perceba como qualquer edição nessa viga curva é resolvida para os outros elementos das vigas automaticamente. Note aqui como os elementos estruturais podem ser formados por vários componentes e como isso determina a conexão ou soldagem entre eles. E também como temos o controle total dos encaixes entre os elementos. No modelo 3D, note como o encaixe entre os elementos estruturais foi muito bem resolvido aqui. Vamos agora desenhar aqui uma forma ainda mais complexa. Aqui temos uma das vigas da minha estrutura com uma forma totalmente irregular, como podemos ver aqui. Aqui vamos desenhar uma outra viga, porém esta será reta. Muito bem. Agora, vamos interconectar essas duas vigas através de algumas vigas metálicas. Note aqui também como o encaixe entre as vigas é gerado automaticamente, poupando um tempo significativo na construção de estruturas. O recurso de compartilhamento de projetos do Vectorworks 2017 oferece mais opções para personalizar o seu fluxo multiusuário, agora com a opção de reserva de objetos individuais do projeto. O novo compartilhamento de projetos da versão 2017 permite uma maior flexibilidade de como a equipe poderá decidir a carga de trabalho de um projeto em particular.
Permitindo agora reservar objetos individuais e não apenas camadas, o Vectorworks 2017 permite uma maior flexibilidade e granularidade de como o trabalho é dividido. Isto reproduz como o trabalho é normalmente dividido pela equipe de um escritório de arquitetura. Também permitindo agora que as equipes acessem o projeto compartilhado através de armazenagem na nuvem, eliminando a necessidade de usar um servidor BIM ou de um servidor dedicado para isso. No Vectorworks 2017, agora você pode reservar objetos individuais no compartilhamento de projetos, provendo assim um controle adicional sobre seu fluxo de trabalho. Apesar de ainda ser possível reservar camadas inteiras para o trabalho, isso não é mais necessário, permitindo que múltiplos usuários trabalhem simultaneamente em uma mesma camada de projeto ou uma mesma camada de folha. No arquivo de trabalho, se desejar reservar um objeto para poder modificá-lo, basta selecioná-lo e então usar uma das seguintes formas. Clique com o botão direito no objeto e selecione Reservar ou Checkout, ou vá até o menu Modificar e selecione Reservar, ou simplesmente comece a editar o objeto e o Vectorworks irá perguntar se deseja reservá-lo para seus trabalhos. Esta mesma funcionalidade se aplica na seleção de múltiplos objetos de uma única vez. Por exemplo, se desejar editar essa seção inteira de assentos, eu posso selecionar todas as cadeiras e mesas e então reservá-las. Em uma situação onde o objeto reservado estiver conectado a outros objetos, esses outros objetos também terão que ser reservados. Se nós tentarmos deslocar essas portas na parede, por exemplo, o programa irá avisá-lo que a parede também precisa ser reservada. Uma vez os objetos sejam reservados, há algumas opções diferentes para a visualização de informações de reserva. No menu Visualizar, temos as opções de compartilhamento de projetos. A opção Mostrar objetos usando cores atuais faz com que seu documento pareça como se o compartilhamento de projetos não estivesse ligado. Nessa opção, tudo usará destaque e cores padrões. A opção Destacar objetos que reservei irá mostrar com destaque os objetos que você tenha reservado. A opção Destacar objetos em cores dos usuários faz com que os objetos reservados sejam destacados com as cores e reservas definidas por cada usuário. Essas cores são atribuídas através dos ajustes de compartilhamento de projeto. Selecione o menu Arquivo e selecione Compartilhar projeto. Na tab Usuários, você verá as cores dos objetos reservados por cada usuário e você poderá editá-las se desejar. Esses ajustes de visualização também podem ser adicionados às preferências rápidas no canto superior direito. O destaque dos objetos também é mostrado em 3D e inclusive nos modos de apresentação. Você também pode verificar quem reservou o objeto tentando editar um objeto previamente reservado ou ainda simplesmente passando o cursor sobre o objeto e olhando a dica de informação do objeto. Se um grupo, camada ou objeto plugin for reservado por um usuário, todos os objetos dentro do container, que é o grupo, a camada ou o plugin, no caso, serão reservados para esse usuário. Se a modificação de um objeto alterar eventualmente o seu container, por exemplo, editar um objeto que altere o grupo a que ele pertence, então o container também precisará ser reservado pelo mesmo usuário para que a modificação seja realizada. Uma vez você tenha finalizado os trabalhos com os objetos reservados por você, você deverá liberá-los. Da mesma maneira como na reserva de objetos, o comando liberar pode ser acessado pelo clique direito nos objetos ou pelo comando respectivo no menu modificar. Até agora, as opções para reservar e liberar os objetos são mostradas em um fluxo de trabalho por demanda, na qual nós reservamos os objetos conforme a necessidade de edição. Em fluxos de trabalho pré-definidos ou estáticos, você poderá ter objetos específicos reservados para usuários específicos. Se você deseja reservar objetos específicos ou sabe quais os objetos com os quais irá trabalhar,
nós temos os comandos de reserva personalizada e a liberação personalizada, encontrados aqui no menu Organizar. Esses comandos funcionam da mesma maneira que os comandos seleção personalizada ou modificação personalizada. Por exemplo, vamos supor que eu saiba que eu vou ter que alterar os assentos da área do café nesse projeto. Ao invés de selecionar cada mesa e cadeira e ter que reservá-los, eu vou usar aqui o comando Reserva Personalizada. A primeira linha da janela de diálogo Reserva Personalizada mostra aqui o owner ou o proprietário como nenhum. Isto irá fazer com que o comando selecione apenas os objetos que não tenham sido reservados ainda. Nesse caso, eu sei quais são os 3 símbolos em uso nesse café. Assim eu vou reservar os 3 símbolos aqui. Esse comando Reserva Personalizada pode ser usado para filtrar as reservas por camadas, classes, tipos de objetos, estilos, atributos de preenchimento, fontes e muitas outras opções. Com essas opções, você pode tornar a busca para a reserva bem mais específica em um documento. Uma vez tenha finalizado os trabalhos aqui com seus objetos, você pode usar o comando Liberação Personalizada. Da mesma maneira que o comando Reserva Personalizada, você pode aqui também tornar mais específica a liberação por camadas, classes, símbolos, etc. Nesse exemplo, eu finalizei aqui as alterações das mesas, mas eu desejo continuar a trabalhar com as cadeiras. Nesse caso, no comando Liberação Personalizada, eu vou liberar apenas esses 2 símbolos que eu havia reservado como proprietário. Na janela do comando Liberação Personalizada, administradores do projeto podem também liberar objetos que tenham sido reservados por outros usuários. Nesse exemplo, eu vou liberar os acessórios de banheiro que haviam sido reservados por um outro usuário. Note que, uma vez completada a liberação, uma janela irá abrir informando que alterações não validadas pelo usuário serão perdidas. Assim, o uso desse recurso deve ser usado somente em situações específicas. Você normalmente irá desejar que o próprio usuário valide suas alterações e libere os objetos por ele reservados, para evitar a perda de informação. Agora, se você planeja reservar ou liberar com frequência objetos usando um critério específico, você possui a opção de salvar o critério no topo das janelas de diálogo. Isso permite um acesso rápido a um critério que você tenha usado anteriormente. Esses conjuntos de critérios são salvos por projeto. A reserva de objetos também é muito vantajosa em camadas de folha. Através dela, múltiplos usuários podem reservar, por exemplo, viewports ou objetos específicos em camadas de folha. Isso permite que um usuário trabalhe no carimbo, um outro trabalhe nas legendas, um terceiro ainda trabalhe em um viewport e suas anotações e assim por diante. É importante observar também que a antiga opção de reservar camadas de projeto e camadas de folha continua sendo possível. Você pode também agora reservar e liberar camadas clicando com o botão direito do mouse sobre o nome da camada na paleta de navegação ou aqui na janela de organização. Além da nova possibilidade de reserva e liberação de objetos, os arquivos de projeto podem agora ser armazenados em servidores cloud suportados. Atualmente, esse serviço é disponível para Dropbox, OneDrive, Google Drive e Box. Para sincronizar através desses serviços de armazenagem na nuvem, você poderá ter que instalar em seu computador um aplicativo de sincronização com os serviços de armazenagem em uso. Deixe o arquivo de projeto na pasta compartilhada do serviço de armazenagem e o arquivo de trabalho deixe ele localmente. Não mova o arquivo de projeto para fora dessa pasta compartilhada na nuvem. É importante observar que o uso da armazenagem na nuvem pode trazer um pouco de demora no processamento quando comparado a soluções rodando em redes locais, uma vez que o arquivo de projeto precisa ser sincronizado e o arquivo na nuvem também tem que sincronizar para atualizar no servidor.
No entanto, se houver algum conflito com isso, existem janelas que o informam que o Vectorworks está esperando pela armazenagem na nuvem completar a sincronização. A visualização de dados em viewports é um recurso muito poderoso que permite controlar os atributos gráficos dos elementos mostrados no viewport a partir de seus valores de dados e parâmetros, permitindo assim diferenciar visualmente objetos a partir de seus dados e informações associadas. Os novos recursos de visualização de dados unem as avançadas capacidades gráficas do Vectorworks com as capacidades aperfeiçoadas de modelagem da informação. A visualização de dados permite a você controlar os atributos gráficos de objetos inteligentes no Vectorworks, com base em valores de dados e parâmetros, dando assim a possibilidade de diferenciar visualmente objetos a partir de dados e informações associadas a eles. O principal benefício desse recurso é o de transmitir informações rapidamente para o visualizador, quer por cor ou por estilo dos objetos. Nesse exemplo, temos aqui o viewport original e abaixo temos dois viewports com diferentes configurações de visualização de dados. O primeiro mostra a renovação dos espaços ao curso de alguns anos, enquanto que o outro viewport mostra aqui os espaços coloridos por seu valor de área útil. Ambos foram criados a partir do mesmo viewport original e continuarão a ser atualizados para refletir mudanças tanto nas suas geometrias como nos registros de dados desses viewports. O destaque aqui vem do sistema inteligente que determina as cores e preenchimento dos objetos com base nos valores dos campos dos registros. Para ajustar a visualização dos objetos no viewport, basta clicar no botão Visualização de dados na paleta Info de objetos do viewport e então escolher qual o registro, o campo desse registro que irá controlar a mudança dos atributos dos objetos e então adicionar as cores e estilos desejados para cada valor ou faixa de valores. Não é necessário definir nenhuma camada ou classe em especial. O preenchimento de cor e estilo dos objetos ocorre automaticamente e, se os valores dos campos dos registros atualizarem, a visualização dos objetos no viewport irá refletir após a atualização desse viewport. Agora é possível acessar diretamente do Vectorworks a uma das maiores bibliotecas de conteúdo de fabricantes para projetos BIM, a BIM Object. Mais um novo comando que irá lhe trazer uma maior produtividade em desenho, as elevações internas automáticas. A geração automática de elevações internas envolve basicamente selecionar o comando Criar viewports de elevações internas, aqui no menu Visualizar. Então, clicamos a posição no projeto onde desejamos extrair as 4 elevações internas. Indicamos a rotação do marcador de levantamento, o que deverá determinar qual será cada uma das 4 vistas do seu projeto. Na janela de ajustes, podemos definir um título para cada uma das 4 vistas, a escala dos viewports e outras opções. Ao clicar OK, os viewports para cada uma das 4 vistas serão gerados na camada de folha escolhida. Crie lajes inclinadas e coberturas planas com a inteligência e automação características das ferramentas BIM do Vectorworks. A ferramenta Drenagem em Lajes irá informar suas decisões de projeto, documentando todos os dados essenciais, permitindo gerenciar facilmente as alterações por todo o projeto. A ferramenta de drenagem em lajes suporta 2 condições de drenagem, que são a de isolamento cônico para drenos internos ou de estruturas inclinadas. Vamos ver aqui o uso dessa ferramenta para a geração das linhas de drenagem sobre uma laje. O uso da ferramenta é bastante interativo e fácil. Ao deslocar o cursor sobre uma laje existente, a ferramenta já mostra a melhor proposta de linhas de escoamento baseadas nos ajustes de drenagem previamente definidos. As linhas de valas de drenagem são criadas automaticamente, assim como a inclinação na estrutura da laje.
Aqui temos observações que alertam que, para manter a inclinação mínima exigida para caimento, essa lateral da laje acabou ficando mais alta que o permitido. Vamos criar, portanto, mais um ponto de drenagem nessa face da nossa laje. Pronto. Note que as linhas de cumes e valas da laje se ajustaram para acomodar a nova proporção ou a nova proposta de drenagem. Porém, vamos agora usar o modo de conexão de drenos para simplificar a topologia da laje. Notem aqui que podemos inclusive ajustar com total controle as linhas de valas de drenagem. Podemos adicionar ao longo de uma vala uma linha de cume entre esses dois pontos de drenagem aqui. E ainda corrigir os parâmetros de inclinação e ângulo de uma linha de drenagem existente, como vemos aqui. Podemos ajustar como será a inclinação da vala de drenagem e outros parâmetros. Aqui vamos dividir a vala de drenagem. Vejam aqui como a topologia de nossa laje ficou em 3D. Um outro avanço é a possibilidade de definição de deslocamentos para cada borda da laje, que podem ser aplicados para cada componente que forma a laje. A organização em andares e níveis no Vectorworks agora pode também ser explorada por objetos plugins e símbolos. Na versão 2017, objetos paramétricos, assim como os símbolos, detectam automaticamente os níveis dos andares em que estão inseridos. Dessa maneira, assim que desenvolver seu projeto com objetos paramétricos, esses irão associar automaticamente com as elevações dos andares e seus níveis no projeto. Energos é o recurso de análise energética totalmente integrado ao Vectorworks. Na nova versão do Energos, o Energos 2.0, as ferramentas de projeto sustentável do Vectorworks foram amplificadas, dando a você as capacidades que você precisa para tomar decisões vitais relacionadas ao consumo energético do seu projeto. Seus símbolos agora podem receber propriedades energéticas associadas, podendo assim participar de maneira bem mais precisa no cálculo energético dos seus projetos. As planilhas do Vectorworks são há bastante tempo um dos seus principais destaques por permitirem uma integração total com os objetos do seu projeto. E agora, as planilhas inseridas no desenho podem ser escaladas para o tamanho que desejar. É um pequeno detalhe, mas que irá certamente ajudá-lo na geração de documentação mais elaborada de seus projetos. Os profissionais de projetos na área da construção devem estar sempre preparados para o intercâmbio de modelos e componentes BIM com colaboradores de outras plataformas. Agora, no Vectorworks 2017, você pode importar arquivos do Revit diretamente. Essa importação pode ser realizada tanto de formatos RVTs como RFAs, permitindo assim a você trazer para a sua biblioteca do Vectorworks objetos de fabricantes específicos disponibilizados apenas como famílias Revit. Ou ainda, com o objetivo de colaborar mais efetivamente com outros projetistas através de todo o ciclo do projeto, trabalhando com a importação em formato RVT. O processo de importação envolve basicamente executar o comando importar Revit aqui no menu Arquivo. Vamos selecionar aqui um arquivo RFA de uma família do Revit. Os elementos importados podem assim se integrar perfeitamente ao seu modelo BIM criado no Vectorworks. E como não poderia deixar de ser, o Vectorworks 2017 move adiante no suporte ao formato IFC especificado pela Building Smart, permitindo agora suporte ao padrão IFC 4 para uma comunicação irrestrita com outros programas dentro da abordagem OpenBIM. BCF significa BIM Collaboration Format. É um formato aberto, especificado também pela Building Smart, para permitir a comunicação bidirecional de ocorrências de projeto entre os projetistas nas mais diferentes plataformas. Assim, modeladores, BIM managers, checadores e todos os projetistas podem se comunicar independentemente de plataforma que estejam usando.
tudo dentro de um fluxo colaborativo OpenBeam. O gerenciador BCF do Vectorworks 2017 também evoluiu, permitindo agora exportar arquivos BCF, possibilitando assim que os usuários do Vectorworks possam compartilhar as ocorrências e problemas diversos encontrados no modelo, ou ainda atualizar o status de problemas reportados e corrigidos dentro da modelagem BIM no Vectorworks. Uma vez exportado o BCF, poderá assim ser lido por colaboradores usando outras plataformas de modelagem BIM, ou ainda outros programas de análise e checagem de modelos, como o Solibri Model Checker. O Vectorworks 2017 oferece a melhor importação e exportação de XFDWG no tratamento de atributos. Com a versão 2017, suas exportações agora podem referenciar ou reter a aparência de seus viewports personalizados, assim como também a importação de texturas, que são partes de arquivos DWG. O Vectorworks 2017 oferece a melhor importação e exportação de XFDWG no tratamento de atributos. Com a versão 2017, suas exportações agora podem referenciar ou reter a aparência de seus viewports personalizados, assim como também a importação de texturas, que são partes de arquivos DWG. Compartilhe seus projetos com clientes e colaboradores de uma maneira única, usando os novos recursos em imersão para visualização e navegação na web, com suporte à realidade virtual. O novo recurso WebView do Vectorworks 2017 é muito fácil de usar. Basta selecionar o comando Arquivo, Exportar WebView e pronto. Isso irá gerar um link que você poderá enviar para seu cliente ou para seus colaboradores para que possam visualizar e navegar por seu modelo 3D em qualquer dispositivo. Basta ter um acesso ao web. A navegação pode ser realizada, inclusive, em modo estereoscópico, utilizando óculos VR ou mesmo simples adaptadores VR Cardbox para smartphones já irão proporcionar uma boa experiência de imersão em seu projeto. No Vectorworks 2017, todos os usuários podem agora acessar nosso ambiente de serviços em nuvem, o Vectorworks Cloud Services, permitindo assim que você compartilhe facilmente arquivos entre os membros de sua equipe de projeto, oferecendo uma interface simples, mas muito eficaz com todos onde quer que estejam. Note aqui como podemos aplicar sombras projetadas, inclusive em imagens importadas com transparência para o Vectorworks, e tudo realizado diretamente dentro do ambiente do programa. Note aqui como podemos aplicar sombras projetadas, inclusive em imagens importadas com transparência para o Vectorworks, e tudo realizado diretamente dentro do ambiente do programa. Aqui mais um recurso para incrementar o aspecto de seus desenhos 2D. Seus traços podem agora ter a opacidade do traço ajustada também. A importação de imagens no Vectorworks agora oferece também suporte ao canal alfa de transparência, caso a imagem possua, expandindo assim ainda mais a sofisticação de suas apresentações. Traga as imensas bibliotecas de texturas disponíveis para Cinema 4D diretamente para dentro do seu Vectorworks, expandindo assim suas opções de revestimentos em projetos com materiais e detalhes visuais incomparáveis. Também o mapeamento de texturas foi aperfeiçoado para mais geometrias e elementos construtivos. Toda a versatilidade de mapeamento de texturas do RenderWorks foi estendida para objetos plugin e para componentes em paredes. Assim, você pode definir, modificar e controlar os detalhes visuais em qualquer componente de seu modelo. O que já era bom ficou ainda melhor. Através de um melhor compartilhamento direto de modelos entre o Vectorworks e o premiado software de render e animação Cinema 4D, os designers usuários Vectorworks podem exportar agora o modelo de uma forma ainda mais eficiente para o Cinema 4D, para gerar renderizações sem igual.
Com os novos recursos de Camera Match, os usuários podem agora integrar fotos tiradas no local da construção com o modelo do projeto, criando assim adaptações perfeitas através do casamento das linhas de ponto de fuga de perspectiva da foto com as do modelo, e também com recursos de recorte e máscara totalmente integrados. O Camera Match também oferece recursos de recorte e máscaras totalmente integrados, permitindo assim a obtenção de resultados perfeitos de fotoinserção de seus modelos. Através dos comandos do novo recurso Camera Match, os usuários do Vectorworks podem agora integrar seus projetos com fotos do local onde esse será construído, permitindo assim a criação fácil de composições e imagens que encaixam perfeitamente com a perspectiva da foto original, gerando assim apresentações bem mais reais dos projetos. Os recursos de Camera Match permitem criar recortes das vistas ou ainda mascarar elementos dentro das fotos, e isto tudo diretamente dentro do Vectorworks, sem a necessidade de ter que realizar esses trabalhos em aplicativos de edição externos. Esses recursos de Camera Match do Vectorworks permitem não somente a inserção de vistas externas dos modelos em fotos de exteriores, mas também a inserção de imagens tiradas do local no interior de seus modelos. O uso associado dos recursos de Camera Match, canal alfa para transparências nas imagens e o motor de render Cinema 4D totalmente integrado, você consegue a integração perfeita de fotos do local da construção e seu modelo, tudo dentro do seu Vectorworks Architect. Encerramos aqui a apresentação desse webinar de novos recursos do Vectorworks Architect 2017. Lembramos uma vez mais que a versão 2017 traz novos recursos associados ao Vectorworks Spotlight e ao Vectorworks Landmark que não foram mostrados aqui. Para conhecer esses recursos ou ainda conhecer mais detalhes sobre os recursos apresentados aqui, acesse vectorworks.com.br/2017. Agradeço sua atenção e até a próxima!